Fala, meu bruxo. Seja bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso de digitalização de processo utilizando Power BI. E na aula passada, nós criamos aqui o nosso formulário do Google Forms, que é este formulário aqui, e também já desenvolvemos a nossa planilha aqui no Google Sheet, que é a nossa base de dados, ok? Primeira premissa desta segunda aula que eu não vou utilizar essa planilha aqui. E o porquê? Porque esta planilha aqui tem poucos dados, mas eu vou te mostrar que eu tenho uma exatamente igual, que é a qual eu fiz esse dashboard aqui, só que com vários dados só, porque se eu utilizar esta planilha aqui, você vai ver que vai ficar muito sem graça os nossos gráficos, ok? Então eu vou utilizar esta aqui, ó, formulário, e esta daqui, ó. Como vocês podem ver, é exatamente o mesmo estilo de planilha, ó, só que com vários dados aqui preenchidos já. Então vai ficar melhor para a gente trabalhar, ok? Mas de qualquer forma, eu vou pegar essa planilha antiga e vou fazer a conexão para vocês verem ali como que funciona tudo corretamente. Beleza? Então bora lá. O que, que nós vamos fazer aqui na aula de hoje? Primeira parte, fazer a conexão. Então eu vou abrir aqui meu Power BI, que é este daqui, e nós vamos começar a fazer a conexão. A partir do momento que você abriu seu Power BI, você vem aqui, ó, página inicial, obter dados, mais, e aqui você vai escrever Google. Escreve assim, ó. E vem aqui, ó, planilhas Google. Clica aqui, conectar. Primeiramente, eu vou conectar a base de dados que nós fizemos na outra aula para mostrar a conexão para vocês e depois eu vou conectar a minha outra planilha. Porque a minha outra planilha, como eu já conectei algumas vezes aqui, ele não pede mais as minhas credenciais. Então, conectando a planilha que eu acabei de criar com vocês na aula passada, ele vai pedir minhas credenciais. Então, é por isso que eu estou fazendo duas conexões aqui, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui novamente, ó. Vou vir aqui, ok? Vou voltar formulário YouTube, que foi a pasta que nós criamos, e essa aqui, ó, formulário do YouTube, que foi a planilha que nós criamos. Como que você vai fazer a conexão? Vem aqui, ó, pega o link da sua planilha, dá um Ctrl C. Agora você vai lá no Power BI e neste link aqui que abriu, ó, URL página do Google, você vai colar. Beleza? Tranquilo? Apertar OK. Agora ele vai carregar e vai pedir uma conexão. Então nós vamos vir aqui, ó, em entrar. Aguarda um pouquinho. Ele vai pedir para você entrar com a sua conta do Gmail. Então, se lembrem-se lá da primeira aula que eu pedi para vocês criarem uma conta do Gmail, que é importante, ou uma conta que você tem acesso ao Google Drive ou ao Google ali Planilha, beleza? Então, no meu caso, é esta conta aqui só. Vou clicar em cima dela, vou apertar em continuar, beleza? Ó. Entrada concluída, você pode retornar ao aplicativo, sinta-se à vontade para fechar esta guia do navegador. Então, a conexão já foi feita. A primeira vez que você vai fazer uma conexão dentro do Power BI aqui com o seu e-mail, tá? Ele vai pedir a senha ali do seu e-mail e tudo mais. Então, não estranhe. No meu caso aqui, como eu já utilizei algumas vezes, ele pede basicamente só uma confirmação. Tranquilo? Então, depois, ó, que você fez a entrada aqui, é só apertar em conectar. Aguarda um momentinho e ele vai abrir aqui o documento para nós selecionarmos qual é a nossa planilha que a gente quer utilizar. Que no meu caso é esta daqui, ok? E vou apertar aqui em transformar dados. Mas eu já vou excluir ela também, porque eu vou importar a outra planilha. Porque essa aqui só tem uma linha, né? Não é legal para a gente trabalhar. Ó. Beleza? Como vocês podem ver aqui, só tem uma linha com as informações aqui. Então o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, botão direito, eu vou excluir, tá? Aqui dentro do Power Query. E eu vou chamar novamente a planilha do Google, só que aquela agora que está com bastante informação, beleza? Então eu vou excluir ela daqui, vou fechar o Power Query. Poderia entrar por aqui? Poderia, mas eu vou entrar por lá para ficar gravado na mente de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar lá de novo na minha planilha, vou fechar essa daqui, tá? Vou vir aqui e vou entrar naquela planilha que tem bastante informação, que tá aqui, ó, em formulário. Essa daqui, ó, formulário de avaliação. Vou clicar aqui. Vou copiar o link, ó, Ctrl C no link. Agora vamos voltar lá no Power BI. Vou vir aqui, página inicial, obter dados, mais Google, ó, planilhas Google, conectar. Vou
colar o link aqui que eu copiei. Ok. Vou aguardar um pouquinho. Como vocês viram, agora foi direto, porque eu já conectei algumas vezes essa planilha aqui para fazer o projeto anteriormente no Power BI. Então ele já reconheceu que é um documento válido aqui dentro, beleza? Então a mesma situação, ó. Nessa primeira aqui não tem nada, ok? Eu vou utilizar esta daqui, ó. Respostas do formulário 1, transformar. Sempre em transformar, tá? Carregar, você vai ficar diretamente aqui, ele não vai entrar no Power Query. Transformar dados, você vai entrar no Power Query para fazer o tratamento. Beleza? Clicando aqui, guardar um minutinho. Ó, essa já tem bastante informação aqui dentro do Power Query. E agora vamos iniciar o tratamento de dados, que é relativamente simples, mas para quem nunca fez esse tipo de tratamento que eu vou mostrar aqui, pode ser meio confuso na primeira vez. Então eu vou utilizar bastante a questão de transpor colunas. Se você já trabalhou com Excel, provavelmente você deve ter feito isso alguma vez na vida. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, só vou vir aqui trocar o nome dessa planilha, tá? Vou deixar só formulário. Só dou 2 cliques em cima, né? Dá um Enter, ó, formulário. Tá vendo que o meu cabeçalho está aqui embaixo, não está na primeira linha? Então, eu vou trazer o cabeçalho para a primeira linha. Então, vou clicar aqui, ó, em cima, e eu vou vir aqui, ó, utilizar a primeira linha como cabeçalho. Beleza? Ó, pode ver que subiu a primeira linha aqui como cabeçalho. Tranquilo? Sem problema, né? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar em cima desta primeira coluna, beleza? Cliquem, isso aqui é extremamente importante, tá? Tem que ela tá clicada. Vem aqui em cima, ó, tá vendo página inicial? Vem em transformar. Clica aqui. E depois você vem aqui, ó, em transformar colunas em linhas. Clica aqui na setinha do lado. E tem algumas opções aqui, ó, transformar colunas em linhas, transformar outras colunas em linhas e transformar somente as colunas selecionadas em linhas. Então tem várias opções. O que que eu quero fazer? Eu quero transformar todas as outras colunas em linhas. E o porquê disso? O Power BI, ele não trabalha muito bem quando os dados vêm em forma de coluna. Os dados têm que vir em forma de linha. Se ele não vir em forma de linha, você vai ter muita dificuldade na aplicação de filtro futuramente. Depois eu posso fazer até uma simulação para vocês sem esse tratamento de dado e com o tratamento de dado. Beleza? Mas, a princípio, o que que eu quero fazer? Eu quero transformar basicamente todo o meu projeto aqui em 3 colunas. Coluna de data, uma coluna com as perguntas, tá vendo que elas estão aqui em cima, ó, no cabeçalho? Eu quero transformar esses cabeçalhos aqui nas linhas e eu quero ter uma outra coluna só com as respostas. Então, quando está nesse formato, eu consigo trabalhar tranquilamente com a minha base de dados. No formato que está aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, uma pergunta e as respostas para essa pergunta nas linhas, depois eu tenho uma outra coluna com outra pergunta e as respostas nas linhas, dá um trabalhão fazer filtro aqui dentro do Power BI. Então, sempre que tiver neste formato aqui, o que, que eu recomendo para você? Transforma tudo em linha e deixa o mínimo possível de informação nas colunas. Beleza? Então vamos lá. O que, que eu vou fazer? Ó? Já tinha clicado aqui, né? Só vou clicar aqui novamente. Ó, seleciona a primeira coluna, que é a coluna de data. Transformar colunas em linhas e transformar outras colunas em linha. Eu quero transformar todas essas outras colunas que o cabeçalho são as perguntas em linhas. Vai ficar meio confuso a visualização aqui, mas a gente já vai fazer o tratamento. Então vamos lá. Só vou clicar aqui, ó. Beleza? O que que ele fez? Basicamente, essa coluna de atributo, ele pegou a pergunta, ok? Ó, pergunta 1. Qual é a frequência com que você assiste o vídeo no canal? E aqui, essa outra coluna aqui, que é o valor do atributo, ele pegou e colocou a resposta. Algumas vezes por mês. Beleza? Mas ainda não está bom o suficiente. O porquê? Quando você está trabalhando ali com o Google Forms, naquela opção lá que você pode selecionar múltiplas respostas ao mesmo tempo, acontece isso daqui, ó, tá vendo, ó? Que tem, ó, DAX, fórmula, vírgula, Power Query, tem mais um texto aqui, vírgula, visualizações, vírgulas. O que que isso quer dizer? Que é mais de uma resposta, não é uma resposta só. Então tem várias respostas para a mesma pergunta. Então este já é um problema. Então o que que acontece? A primeira vez a gente pegou os cabeçalhos com as perguntas
e transformou aqui em linhas. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que dividir isso daqui, ó. Tá vendo que tá tudo separado por vírgula? E depois transformar tudo em linha de novo, tá? Preste atenção aqui, vai estar meio confuso para vocês a primeira vez, como eu comentei anteriormente. Mas preste atenção aqui que vocês vão entender. A hora que o documento estiver pronto, aqui vocês vão entender o que que eu quis fazer, ó. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu quero quebrar essas respostas aqui em várias respostas diferentes. Beleza? Então eu vou selecionar esta coluna aqui, ó, toda ela, só clicar em cima dela, beleza? E eu vou usar uma quebra de coluna ali referente a uma vírgula. Como vocês podem ver aqui, tem uma vírgula que separa, por exemplo, DAX, fórmula, tem uma vírgula, depois a Power Query, vírgula, visualizações. Então, meu delimitador vai ser uma vírgula. Eu vou vir em transformar, já estou aqui, né? Eu vou vir aqui em dividir coluna, ok? Por delimitador. Clica aqui, ó. Aqui tem várias opções que você pode utilizar como delimitador. No meu caso aqui é uma vírgula, tá? Então você poderia escolher aqui ou personalizar um delimitador específico aonde você quer quebrar a sua coluna. Então tomem cuidado com uma coisa também. Caso vocês vão utilizar aí um delimitador de vírgula, tome cuidado para as outras respostas que você quer quebrar pela vírgula, ok? Não estejam com vírgula também. Então vou fechar aqui rapidinho, ó. Por exemplo, aqui, ó. No português não vai fazer sentido nenhum, tá? Mas vamos supor que algumas vezes por mês tivesse alguma vírgula aqui no meio. Então, esta aqui, que teoricamente a pergunta um só tem uma resposta, se tivesse uma vírgula aqui, ele ia quebrar em duas respostas também. Então, tome muito cuidado na hora de escrever lá suas perguntas e respostas de opções, né? Para você colocar vírgula no lugar certo, se você quer utilizar esse método que eu vou ensinar aqui. Existem outros métodos para fazer quebra, ok? Que são bem mais específicos, que vai depender de cada projeto. Se vocês estiverem trabalhando com algum projeto específico, aí coloca no comentário que, se eu souber, eu tento ajudar vocês, ok? Então vamos lá, vou quebrar aqui, ó. Vou selecionar o valor, coluna valor, transformar dados, dividir coluna por delimitador. E agora eu vou vir aqui, ó, tá espaço, eu vou colocar vírgula. Só relembrando, eu quero vírgula porque aqui tem uma vírgula, eu quero fazer essa quebra. Isso daqui vai virar um monte de coluna, todas estranhas. Já dá uma olhadinha aqui o que vai acontecer, ó. Vou apertar OK. Aqui não precisa mexer mais nada, tá? Pode deixar do jeito que tiver aqui. OK. Olha só o que aconteceu. Aí você vai me falar, você tá bagunçando mais os dados do que tá arrumando eles, né? Calma, a gente já chega lá. Basicamente, o que que ele fez? Essa primeira coluna de valor, as respostas unitárias ficaram aqui, que no caso são as perguntas 1, 2, 3, 4 e a 6, né? A 5, ela tem essa quebra. Então aqui, ó, eu dei mais de uma resposta para 5. Então, ó, virou DAX, Power Query, visualização, ó, casos de usos reais e por aí vai. E essas aqui, tudo null porque não tem informação nenhuma. Você vai me falar, nossa, tá pior do que estava. Agora a gente vai resolver essa questão aqui de um monte de colunas. Você vai fazer o quê? Ó? Você vai vir aqui, ó, selecionar a primeira coluna, dá um Ctrl aí, segura o Ctrl, tá? No seu teclado, e segura a segunda coluna. Seleciona a segunda coluna, né? Transformar dados novamente, transformar colunas em linhas, e vamos selecionar novamente transformar outras colunas em linhas, porque a gente vai pegar tudo isso daqui e vai converter, beleza? Vai converter tudo para o valor aqui novamente, ó. Então a gente vai pegar isso aqui e o que que vai acontecer aqui, ó? Pode dar uma olhadinha, só tem uma, pergunta 5 aqui nessa no caso do dia 14 do 7 aqui na primeira, né. Vai acontecer o quê? Essa pergunta 5 vai virar várias, ou seja, para cada coluna que tiver aqui, ele vai colocar mais uma linha da pergunta 5. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, e dar uma olhadinha. Ó, beleza? Ó o tanto de 5 que tem aqui agora. Beleza? São várias vezes os 5. Então nós conseguimos já fazer a parte aqui da transformação aqui das colunas, beleza? Então vamos lá. O que que a gente vai ter que fazer agora? Primeira coisa, eu vou fazer uns tratamentos básicos aqui de informação, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa coluna, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês podem ver que tem um espaçamento aqui, ó. Que é depois da vírgula, tem aquele espaço e fica um espaçamento. Isso aqui não é ideal você deixar. Sempre que possível, você tira, ok? Então é só você selecionar a coluna, clica com o botão direito em cima dela e vem aqui, ó, transformar e vem aqui em cortar, ó. Dá uma olhadinha ali que vocês vão ver, fica olhando ali.
Vocês vão dar uma olhadinha que ele vai cortar aquele espaçamento ali, ó. Eu vou vir aqui e cortar, ó. Tá vendo? Ele tirou todo o espaçamento? Show, né? Então, primeira ação eu já tomei. O que que eu vou fazer agora? Eu quero modificar esse texto aqui, por exemplo, aqui, Power Query, transformação de dados. Isso aqui não me importa no meu dashboard. Importava lá na pergunta lá para a pessoa entender melhor, principalmente quem está no básico, né? Mas para mim, que eu vou analisar o dashboard, isso aqui não me interessa. Então eu vou modificar esses textos aqui, vou deixar eles mais curtos. E é bem simples de você fazer isso. Ó. Vamos começar aqui pelo DAX. Ó. Só clicar em cima com o botão direito. Eu só selecionei ele aqui, tá? Com o botão esquerdo. Botão direito em cima. Substituir valores. E agora eu só vou copiar isso daqui, ó, e vou colar embaixo novamente. Em todo lugar que tiver DAX, abre parênteses, fórmulas, fecha parênteses, ele vai substituir somente por DAX. Ok? Você poderia colocar outro valor aqui caso você quisesse, mas nesse caso eu vou deixar só DAX. Vou apertar OK e dar uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, ó, tem DAX aqui, tem DAX aqui em cima, DAX fórmulas, né? Você vai ver que vai virar só DAX. Vou apertar OK. Ó, show, né? Vou fazer a mesma coisa aqui para o Power Query. Ó. Clica em cima com o botão esquerdo, botão direito, substituir valores. Vou copiar isso daqui inteiro e vou cortar essa segunda parte aqui. Só vou deixar Power Query, clicar em OK, dar uma olhadinha lá, vocês vão ver que ele vai sair também. Ó. Show, né? A princípio só tem mais um aqui, ó, que é casos de usos reais e projetos completos. Eu também quero que fique só uma coisa, então botão direito, substituir valores. E vai ser projetos completos, em vez de casos de usos reais. Vamos deixar assim, projetos completos. Ok. Dá uma olhadinha, vai sair fora. Show, né? Então, a parte de substituição a gente já fez tudo. Agora eu só vou tratar algumas colunas aqui e os cabeçalhos para ficar interessante. Ó. Primeira coisa, esta coluna aqui, ó, atributo 1, não serve para nada. Só tem valor 1, valor 2, valor 3 e por aí vai. Né? Então eu vou clicar assim em cima com o botão direito e vou remover ela, vou tirar ela fora. Ok? Ó, saiu fora que não me interessa. Aqui em atributo, eu vou dar 2 cliques aqui em cima e vou mudar o nome desta coluna aqui. Vou chamar de pergunta. E esta aqui, 2 cliques, que é o valor, né? Eu vou chamar de resposta. Resposta. E aqui também, carimbo de data e hora, eu vou deixar só data e hora. Eu vou tirar esse carimbo aqui. Assim, data e hora. Beleza? E uma última coisa para a gente olhar, mas já está totalmente correto. Tá vendo que tem esse ABC? ABC é o formato da coluna. ABC é o formato de texto, e aqui, como só tem texto, então eu vou deixar o ABC ainda. Aqui, ó, em data e hora, vocês vão ver aqui que ele já está como data e hora. Então, o Power BI já reconheceu e já fez essa mudança automaticamente, então está totalmente correto isso daqui, não precisa mudar nada, mas sempre olhe, principalmente quando tem alguns números perdidos no meio aqui. Neste caso aqui, basicamente é texto, né? Então, não tem problema nenhum. Mas caso você faça lá um formulário no Google Forms que tenha uma mescla de texto, beleza? Com valores numéricos, esse tipo de tratamento de dados que eu dei aqui, ele não vai funcionar corretamente. Caso vocês queiram que eu faça um projeto onde que mistura números com texto, deixa no comentário aí que eu posso fazer uma outra versão. Sei lá, posso fazer, sei lá, um documento de auditoria, um relatório de qualidade, que normalmente às vezes tem números. Por quê? Porque a coluna vai virar ou uma coluna de número ou uma coluna de texto, e você não consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que fazer uma separação de coluna para deixar só as respostas referentes a números separadas das de texto. Beleza? Só estou adiantando para vocês, quando estiverem fazendo aí, não tentarem fazer a mesma coisa que eu fiz. A questão de transpor aqui, transformar as colunas, né? Eu falo transpor aqui por causa do, do Excel ainda, que eu utilizei bastante lá. Você pode vai fazer da mesma forma, mas a questão da divisões da coluna aqui, na questão de número e texto, vai modificar um pouquinho, beleza? Então, ó, a princípio, aqui já está totalmente correto, não estou vendo nada. Ó, tem uma coisinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Como eu fiz uma outra divisão ali, ó, tá vendo que ficou um espacinho aqui também? Então eu vou cortar novamente. Eu vou vir aqui, ó, botão direito, ó, e cortar, beleza? O ideal era ter feito o corte aqui no final, o aparar aqui os espaços, né? Mas como eu fiz lá anteriormente,
Eu vou deixar ele ali, mas o ideal era fazer diretamente no final aqui, porque eu não tinha percebido que teria que fazer o corte novamente, ok? E uma coisa que já vou adiantar para vocês, que normalmente as pessoas acabam esquecendo, principalmente você que é iniciante aí, que está assistindo esse vídeo, toma cuidado aqui, ó. Etapas aplicadas, cada item desse daqui é uma modificação que eu fiz. Mas na prática, o que que acontece? Cada item disso aqui é uma tabela. Se eu clicar em cima, tá vendo que ele vai voltando, ó? Isso aqui não é exatamente a modificação, é a modificação e é uma tabela ao mesmo tempo. Ou seja, se eu deixar selecionado isso daqui, ó, por algum motivo eu vim olhar aqui, ou bati o teclado aqui, e transferir esses dados para o Power BI, tá? Porque eu estou dentro do Power Query agora, ele vai jogar esses dados que estão pela metade, ou seja, sem o tratamento correto lá para dentro. Então, sempre deixa no último aqui, tá? Toma muito cuidado com isso aqui, para não dar problema depois, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, página inicial, novamente, fechar e aplicar. Só vou clicar aqui rapidamente. Ele vai começar a carregar os dados. A primeira vez sempre é um pouquinho mais demorado, tá? A partir da segunda é bem mais de boa. E basicamente, a parte de tratamento de dados é esta daqui, tá? É relativamente simples, até é. Só que você tem que tomar cuidado com aquela questão de transpor, tem que transpor aqui, transpor, transpor lá, e às vezes fica um pouco confuso de entender ali a questão dos dados, beleza? E acabou levando um minutinho aqui para carregar nossa base de dados, mas ela está aqui, ó, tá vendo? Ó? Formulário, tem a coluna de data e hora, pergunta e resposta. E se você vir aqui do lado esquerdo, ó, em modo exibição de tabela, você vai ver que a nossa tabela está aqui também, só que com uma sequência diferente aqui, porque o Power BI sequenciou todas as perguntas 5 aqui no início. Ó. Mas se você descer, você vai ver que as outras estão aqui embaixo, normalmente, e tudo formatado do jeito que devia estar formatado. E uma dica, tá? Caso aconteça com você, hoje não aconteceu comigo, mas às vezes acontece. Você vai carregar aqui um documento no dentro do Power BI que vem lá do Google Sheet e acontece algum errozinho de conexão. Normalmente é o quê? Problema com a internet, às vezes a internet cai e volta ali porque é uma conexão online, né? Então acaba dando um erro. Então você vai lá e aperta para conectar novamente. Ele vai te dar um erro aqui, carregar novamente, se não me engano, é isso que está escrito ali. Só vou clicar em cima. E algumas vezes também ele dá um erro porque você está com a tabela aberta. Às vezes dá, às vezes não dá, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se você deixar essa tabela aberta, às vezes pode ser que dê um erro. Então você fecha ela antes de pedir para carregar. Não é sempre que acontece, mas isso aqui é uma possibilidade de erro também, só para vocês saberem que pode acontecer isso daqui, tá? Mas fica tranquilo. Então é isso aí, pessoal. E na próxima aula nós vamos fazer toda a parte visual do dashboard, beleza? Então, se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se ficar com qualquer dúvida, principalmente naquela questão ali de transpor as colunas para as linhas ali, pode deixar nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Valeu, fui!